Boa noite. Oi, meu assistente virtual. Arrasou. Primeira pessoa a entrar, muito obrigada. O som tá bom? Oi, Micaela, boa noite. Boa noite, Matheus, Anne. Quem está entrando agora, super boa noite. Evaldo, professor Evaldo tá aqui. Sara, obrigada. Antônio Carlos, Cauã que tá entrando também. Sejam muito bem-vindos. Wilma também. Tô começando mais cedo para chamar a galerinha para as 19 horas estarmos redondinhos, branquinha. Obrigada, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai bater muito papo, né, Branquinha? Começando ao som de Guilherme Arantes, Planeta Água. Rafa, Quetel, sejam muito bem-vindos. Delis também. Anne Heloísa, tá certo. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Kleber, obrigada. Islan também estão entrando. Vai entrando, galerinha. Pode entrar à vontade. 19 horas é hoje. Carla, que acabou hoje, fez um super webinar. Eu acertei Rafaela Tel, né? Eu tenho que botar sempre os dois assim. Ei, Sarabelle, obrigada. A professora Abinadab acabou de entrar também. O William, perdeu, viu, William? Você não foi o primeiro. Professora Wilson, obrigada. Sejam muito bem-vindos. E bem-vindas também. Vamos começar, né? Deixa eu tirar até o som, porque senão vai começar meus assistentes virtuais todinhos aqui buzinando no meu ouvido. Eu quero dar uma boa noite especialíssimo a todos que estão participando dessa Semana do Meio Ambiente. São 3 dias, passa muito rápido, né? Já tá acabando o segundo dia, amanhã é o terceiro, aí infelizmente acaba. Tudo que é bom acaba rápido, né? Mas eu quero dar uma excelente noite, uma boa noite, uma bela noite para todos nós. Para quem tá entrando, mas que não está no evento, seja muito bem-vindo. Como sempre, a gente tem as nossas lives aqui às 19 horas. Já tá no calendário, né? Gerenciamento do tempo, a professora Andresa tinha falado. Então, por favor, tiquezinho, 19 horas, pode marcar na agenda. Deixa eu fazer um resumo do dia. Porque a gente teve tanta coisa, mas tanta coisa. Nós tivemos já, com essa de hoje, é a 5ª atividade. A gente vai para a 6ª. Deixa eu fazer logo propaganda. O professor Abinadab, que tá aí, tá assistindo a gente, às 20 horas, ele vai fazer um webinar. E já falou que já botou assim o nome, assim, é para você o seu webinar de Webanadab, né? Para fazer desse jeito. É sobre efeitos da pandemia no meio ambiente. Eficiência energética. Então, galerinha, às 20 horas tem o link, já sabem. Vão para o site, apertam na programação e vocês vão para a sala, tá? Para o Google Meet. Lembrando que quem não tem o Google Meet, por favor, baixe no celular, tá bom? Então, essa semana de sociedade e natureza, diálogos virtuais em tempos de pandemia, tem trazido muitas informações interessantes pra gente. Eu não sei se eles já chegaram, mas daqui a pouco eu falo, porque tem uns IFs que estão bombando aqui, aparecendo, tem vindo para as atividades, participando durante o dia, durante a tarde com a gente. Amanhã eles estiveram, à tarde também estão participando, tem professores e tem alunos direto. Então isso é muito legal, essa troca, né? Esse intercâmbio. Então deixa eu fazer só um resumo que a gente viu hoje. De manhã, a gente teve o primeiro webinar, foi conscientização da sustentabilidade pela perspectiva da indústria 4.0. Aí nesse webinar, a gente teve o professor Luan, super legal, muitas informações sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, conservação ambiental. Ele fez um histórico, eu vi, gente, depois eu tô falando, porque eu anotei tudinho, tô assistindo tudo. Eu quero meu certificado, viu, Wilson? Vou logo avisando. Ele fez um percurso histórico muito interessante. Eita, peraí que apareceu um IF que eu não tinha ainda, gente. Peraí, um FCE Campus Acopiara. Gente, peraí. Tem que anotar esse para eu agradecer também. E o professor Luan, ele teve a ajuda do professor Abinadab, que vocês vão ver hoje à noite de novo, e também do professor Romualdo. Então ele fez um histórico, ele fez um percurso histórico muito interessante sobre a indústria. Falo da indústria 1.0, 2.0, 3.0 e
4.0. Esse foi o primeiro. Aí logo depois, era assim, a gente saía de uma sala, já ia pra outra. Aí a segunda foi sobre bicicleta elétrica. E aí quem ministrou foi Gustavo Silas, que ele vende essa bicicleta elétrica. E bicicleta elétrica, gente, é xodó do professor Antônio, que é também da gente, tá na comissão e também vai fazer amanhã uma porção de atividades com vocês. E aí ele teve a ajuda do professor George também. Marido da professora Wilza é a pessoa que melhor escreve uma pauta de reunião, gente, vocês não têm noção. George dá show de bola. E nessa história toda eles fizeram uma trajetória da bicicleta, da construção da bicicleta, como é que é a bicicleta hoje e chegar ao desenvolvimento sustentável, usando a bicicleta como esse transporte alternativo, principalmente nesse momento de pandemia, né, que tem aqueles transportes públicos lotados, então a bicicleta seria uma dessas soluções, né? E falou também que na Europa é super desenvolvido isso, né? Eles incentivam muito. Deixa eu dar boa noite para Paulo Sérgio. Paulo, você que foi meu aluno, não foi? Eu acho que é você, viu, Paulo? Não é não? Só coloca se foi meu aluno, que eu tô achando que é você, Paulo. Aí à tarde, gente, a gente teve a professora Carla, que acabou de chegar no IF. Quem acompanha a gente semana passada viu, ela estava junto com o professor Antônio e o professor Evaldo em uma live aqui com a gente. E ela falou sobre meio ambiente e construção civil. E foi muito legal porque Carla tem uma experiência muito grande na mão de obra, construção civil mesmo, nas obras e tudo. Então ela falou muito sobre descarte inadequado e como era feito depois do descarte seletivo de resíduos. Falou da questão de boa gestão de processos nessa construção, mostrou desperdício de madeira, de outros resíduos e quais eram as possíveis soluções também. Muito bom, gente. Aí, para fechar, antes da gente entrar, teve um que era de atividade física, discutindo atividade física e sua imunidade na pandemia. E muito interessante porque eram duas óticas que vinham de campos diferentes, que uma foi a docência, é o professor de educação física do nosso campus, professor Juan, e o médico, o médico Leonardo Távora. Então é interessante esse bate-bola, né, falando sobre imunidade, sobre exercícios físicos, que vocês sabiam, essa é boa, né? O professor Evaldo que me falou essa. Vocês sabiam que fazer muito exercício físico também baixa a imunidade? Pois é, então eles discutiram sobre isso, falaram que o Brasil, o sedentarismo no Brasil é a 4ª maior causa de morte também. Então a gente tem que ter cuidado, né? Deixa eu ver, tô quase acabando para eu começar para chamar a minha convidada, nossa convidada. Amanhã a gente vai ter o Ecocine Debate, tá? Vai ser às 18 horas. Só que é legal que vocês assistam antes os 2 documentários, porque para assistir esses documentários fica muito mais certo e mais fácil de você ter conhecimento para debater, né? São 2, a história das coisas e o amanhã é hoje. Então são esses 2 documentários. Tem o link, dá uma olhadinha no post que a gente colocou no nosso Instagram, tem lá o link desses 2 documentários, tem no YouTube e também tem no site da gente, certo? Deixa eu ver o que mais. Mais uma só. Amanhã vai ter uma live com o professor Antônio, tá? Não vai ser aqui no IFPB CZ na Veia, não. Vai ser no Cactus. Então, vocês deem uma olhadinha lá direitinho, bonitinho, que é no Cactus, certo? À noite é comigo, às 20 horas. Ai, cansei de falar, gente. Respira. Eu acho que agora eu posso dar. Pera aí. Boa noite para os IFs especiais. IFCE. Campus Acopiara. Gente, se eu tiver alguém que tem outro IF que eu não falar, pode colocar aqui. Por favor, secretários virtuais, me ajudem. IFCE Quixadá. Tem do IFPB Monteiro. Tem IFP. Eu aprendi. IFPI. Aí eu, né? É o IFP do Piauí. Aí eu paguei mico ontem, gente, porque eu falei IFMA. É IFMA, né? Que é do Maranhão, desculpa aí, gente, foi mal. Que é Campus Coelho Neto, que tá bombando. É da professora Rivânia, só confirma pra mim. Tem professor Reginaldo, que é do IFMA. Tem gente da FATEC Cariri também. Se por acaso tiver alguém que eu não falo... IFPB Cajazeiras!
professores, técnicos, alunos. Se eu não falei, por favor, só me avisem aí que a gente vai depois dando os beijos, manda mensagem e tudo. Eu já vou chamar. Deixa eu até botar a música. Ela escolheu uma música que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente tá conversando sobre... já tem lá, puxa saco, né, gente? A Copiara Ceará é show, tá certo? A gente também fala isso, também acho, tem que gostar muito da casa da gente mesmo, concordo. Ela pediu essa música, vou anotando, ela pediu essa música que é Progresso, do Roberto Carlos. Essa pessoa, o nome é longo, só que, gente, ela tem um apelido que é a coisa mais fofa. E eu vou procurar aqui pelo apelido dela. Ela é Maria das Dores de Souza Abreu Alencar. Muito grande, gente. É Branquinha. Oi, Branquinha. Boa noite, amiga. Tá tudo bem? Tudo bem. Melhor agora. E você? Vocês, Tô né? super bem. Cheia de curiosidades para te perguntar. Mas deixa eu apresentar você direitinho. Vamos lá. Posso? Pode. Então vamos embora. Vê se tá tudo certo. Você é ex-aluno da professora Wilza, que apareceu ontem aqui, correto? Com certeza. Checklist, já acertei uma. Você tem experiência em gestão ambiental em municípios do Nordeste. Da Paraíba, mais especificamente. Exatamente. Você fez mestrado e está no doutorado agora. Agora tem que ir para minha cola. É de resíduos. Peraí, deixa eu acertar? Não vou acertar de cara, não. Deixa eu ver na minha cola. Em recursos naturais, acertei? Com certeza. Pronto. Então, gente, a gente está aqui com Branquinha, que tá para falar para a gente sobre resíduos sólidos, sobre gestão municipal de ambiente, como essa relação que ela tem com o meio ambiente que não é de hoje. Isso já tem um bom tempo. Branquinha, conta um pouquinho para a gente da sua história. Seja muito bem-vinda ao IFPB-CZ na veia essa semana, né? Primeiramente, agradecer, com certeza, né, o convite para poder estar participando, colaborar com esse grande evento que vocês, com maestria, né, estão fazendo. Parabenizar pelo evento. Não tenho podido acompanhar todos, mas tenho feito o possível para também estar participando. E falar sobre a trajetória na área de meio ambiente, para mim, é uma satisfação. Na verdade, essa semana, devido ser a Semana de Meio Ambiente, mais ainda eu tenho participado ativamente das rádios para me pronunciar, para poder estar trazendo à tona a importância, né, e o que é gestão ambiental municipal. É um assunto, a questão ambiental ela é muito recente, não tanto, mas ainda é muito emergente, né, muitas coisas novas surgindo, mas já vem se consolidando, sim, na mente das pessoas, no dia a dia das pessoas, e isso deixa a gente muito feliz. Então, eu tive a oportunidade, sim, de ser aluna da professora Wilza no curso de licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia na UFCG daqui de Cajazeiras. Tive também a sorte, na minha trajetória escolar, de fazer o curso técnico em informática aí no IFPB de Cajazeiras, na época Cefet ainda. Então, eu trago essa história do Cefet também na minha carreira. Ter cursado o curso de Ciências com habilitação em Biologia foi a primeira oportunidade que eu tive para conhecer a área ambiental, é um dos ramos da biologia, então isso me deixou encantada com a área. E a oportunidade de já trabalhar na gestão ambiental pública aqui do nosso município, eu sou efetiva e já era na época. Então, eu sou efetiva aqui em Cajazeiras desde 2006. Então, quando cursava o curso de ciências, eu já atuava na área, na Secretaria de Meio Ambiente aqui do nosso município. Então, eu tive essa oportunidade de aliar o conhecimento teórico que fazia durante o curso com a prática que eu executava. Aliás, que eu desbravava para tentar executar aqui no nosso município, conhecendo e tentando, conseguindo relacionar com a nossa realidade. Então, isso para mim foi enriquecedor demais, demais mesmo. Hoje, como ter a oportunidade de, enquanto secretária, executar, por exemplo, o estágio de alunos do curso técnico em meio ambiente do IFPB
lá na secretaria, para mim é mais que a realização profissional que alguém da área espera. Me deixa muito feliz mesmo de poder estar proporcionando para esses alunos a importância que tem você estudar uma área e poder atuar nela, poder conhecer e ligar essa teoria à prática e conhecer principalmente as dificuldades e o caminho que tem até chegar nessa teoria para essa prática, o quanto é difícil. Então, eu já tenho hoje 11 anos, Liane, 11 anos de carreira profissional. E é para mim muito satisfatório poder ter cursado uma graduação, especializações, mestrado e hoje está concluindo um doutorado em recursos naturais. Está na reta final desse doutorado. Me deixa assim, às vezes cansa, né? É cansativo realmente, porque as dificuldades no meio do caminho da gestão pública em si e na ambiental principalmente são imensas. Mas tudo isso contribuiu e contribui de uma forma imensa para a minha formação enquanto ser humano, profissional, mulher, e eu tento devolver para a sociedade tudo isso que eu aprendo com ela mesma. E, gente, é tão legal essa fala da Branquinha, porque foi ano passado que você teve com a gente, não foi, Branquinha? Sim. Foi na semana de acolhimento do pessoal que estava acabando de chegar no IF, Isso. né? E a gente conversou muito, Branquinha estava lá, falou muita coisa interessante pra gente, que vocês vão ver, né? Acho que não sei se você já deve ter olhado, Branquinha, você tá subindo coração, ótima gestora, né? Super elogios, porque, gente, é admirável, é de bater palmas mesmo. É pupila da Wilson. Wilson enche a boca pra falar, gente. É muito legal escutar isso e ver, né, Branquinha? Porque é uma retribuição, né? Deixa eu só falar qual vai ser o tema hoje, gente. Mas se quiser, pode perguntar alguma coisa, tá? Desafios atuais da gestão ambiental municipal. Então, vamos começar logo por essa, Branquinha? Pode ser? A gente começar a falar sobre esse desafio? Gestão ambiental municipal e gestão ambiental no Brasil. Qual é a função dos municípios nesse sistema todo, nesse contexto? Liane, se a gente partir do princípio que a gestão pública, e no caso a ambiental aqui, ela tem por função conseguir equilibrar essa relação entre homem e natureza, quais as ações dos seres humanos em relação à natureza que precisam ser direcionadas, disciplinadas pelo poder público, a gente consegue ter uma noção do quão importante ela é, principalmente nos dias atuais. Então, se a gente considerar que todas as atividades que o ser humano executa, ele precisa das matérias-primas, de todos os recursos que vêm da natureza, e esse processo ele vem de muito tempo, esse desenvolvimento, e muitas das vezes, por muito tempo, essas preocupações elas foram deixadas de lado, não existiam. Então, a gestão ambiental em si, ela tem um histórico recente, se a gente considerar o tempo de existência humana, entendeu? Então, mesmo recente, nós já tivemos alguns avanços a nível mundial, a nível de país, a gente vai falar um pouco mais na frente, os avanços que tivemos, mas infelizmente os retrocessos que estamos vivendo, principalmente na área ambiental. Então, são questões um pouco complicadas de falar, mas que é importante conhecer que o processo de gestão ambiental, onde o poder público consegue disciplinar e guiar os rumos da relação humana com a natureza, ele sempre foi muito centralizado a nível de poder público. É tanto que se você perguntar para a maioria das pessoas, talvez em alguns casos elas tenham ouvido falar em IBAMA ou no órgão estadual de meio ambiente do seu estado. Dificilmente alguma vai conseguir logo relacionar a uma secretaria de meio ambiente que existe no seu município. Talvez aqui em Cajazeiras já tenha alguém que saiba mencionar, porque Branquinha está, como se diz, em todas as rádios, frequentemente está falando. Talvez hoje já esteja um pouco mais frequente na cabeça das pessoas. Então, isso é muito bom, mas é muito recente. Para vocês terem noção, aqui na Paraíba, nós temos 223 municípios. E entre um dos instrumentos de gestão ambiental, existe o licenciamento ambiental, que é justamente para disciplinar essas atividades perante o poder público. Por exemplo, uma padaria, para poder funcionar, ela deveria ter no mínimo um filtro na sua chaminé para não contaminar
as pessoas que vivem naquela localidade. Então, é através do licenciamento que essas relações são disciplinadas. A própria Constituição Federal, a Política Nacional de Meio Ambiente do nosso país, ela diz que os municípios têm essa sua competência para licenciar. Mas esse histórico de centralização a nível federal e estadual fez com que os municípios se desenvolvessem distante disso. Então, na Paraíba temos 223 municípios na sua totalidade e somente 7 desses municípios licenciam. Então, isso significa dizer que somente 7 municípios hoje na Paraíba detêm o mínimo de controle sobre as suas atividades que ocorrem no seu território. O restante, e esses 7 até pouco tempo, eram todos controlados e regidos pelas normas da atuação da SUDEMA, que é o nosso órgão estadual. Então, isso justifica muito o fato de a gente ter nos municípios uma dificuldade imensa de até fazer um controle de uma poda que é feita de forma errada, drástica. Há pessoas que fazem poda e deixam só o tronco de uma árvore. Há pessoas que arrancam árvores sem uma autorização. Então, tudo isso são questões que são regidas por uma gestão ambiental e que deixam de acontecer no município porque esse não tem estrutura de gestão ambiental. Entendeu? É muito difícil você ter uma fiscalização ambiental, por exemplo, para uma poluição que ocorra rotineiramente, como a poluição sonora, como a poluição de um corpo hídrico. Tudo isso são questões que devem ser disciplinadas e regidas por uma gestão ambiental municipal. Quando essa ainda existe, os problemas acontecem e aí é frequente e comum termos invasões de área de preservação permanente. Aqui no caso de Cajazeiras, o caso do Açude Grande é o mais visível. Então, são todas questões relacionadas à existência e atuação humana que, quando não há esse gerenciamento executado pelo poder público através da gestão ambiental, os descasos, os crimes ambientais ocorrem com frequência. Muito justificado pela centralização que isso aconteceu no nosso país. Branquinha, eu tô assim de boca aberta pela quantidade de municípios que nós temos na Paraíba e apenas 7 tem esses licenciamentos. Como é que é o termo que a gente usa? Licenciamento ambiental municipal, no caso. Licenciamento, meu Deus do céu. Aí eu, não sei, eu vou te perguntar, foi até o que um aluno, eu não sei se é aluno não, eu tô falando que é, mas não sei se é não. Feras na construção. Esse licenciamento, ele é acompanhado de uma fiscalização federal, é a nível federal? A legislação ambiental do país, do nosso país, ela já traz quais são as atividades que são passíveis de licenciamento por parte do órgão federal, e aí no caso o IBAMA. Então aquelas grandes obras, como por exemplo, ferrovias, aeródromos, a transposição do Rio São Francisco, por exemplo, obras de grande porte que ultrapassam o território de um estado, essas permanecem sendo licenciadas pelo IBAMA. Aquelas atividades que ocorrem no território de um estado e que ultrapassam o território de um município, por exemplo, ela permanece sendo licenciada pelo estado. E as obras que têm, as atividades que têm consideração de impacto local, essas deveriam ser licenciadas pela gestão ambiental dos municípios. Mas como é que um município que nem tem uma secretaria de meio ambiente, ou mesmo quando tem, mas não tem uma estrutura adequada, como é que ele vai realizar esse licenciamento? Então, foi isso que aconteceu durante muito tempo. É isso que acontece ainda, de fato, Liane. A maioria dos municípios não tem essa estrutura. Eu posso dizer a vocês que Cajazeiras vem lutando há um tempo, desde que retornei para a secretaria, para que a gente possa chegar até esse momento de dizer, a partir de hoje, começaremos a licenciar. E olha que a gente está falando somente de um dos instrumentos de gestão ambiental, tá? A Política Nacional, ela traz inúmeros. Então, dentre a educação ambiental, fiscalização ambiental, o tratamento dos resíduos sólidos, questão de água, arborização. Então, são inúmeras as relações que vêm do contato homem-natureza que devem ser disciplinadas e guiadas por uma gestão ambiental municipal. Pois é, olha, meu Deus do céu. Eu falei, a gente não vai seguir pauta não, Branquinha. Não tem como seguir muita pauta mais não. Porque você vai falando, vai puxando. Exatamente. João,
ela já vai responder, segura um pouquinho sobre a coleta seletiva, essa daí se segura, porque a gente tem que segurar, né, a audiência, né, que nem programa de televisão. Verdade. Mas, Blanquinha, vamos lá, vamos continuar com essa questão da estrutura, né, que você falou que, por exemplo, Cajazeiras você está batalhando que tem essa estrutura para que todos os mecanismos de fiscalização, pelo menos todos não, porque talvez não consiga todos, mas uma maioria absoluta, né? Você, pensando nesses desafios históricos, nesse contexto que a gente tem de atualidade mesmo, isso vem muito porque é descaso, é falta de estrutura financeira, é questão de profissionais envolvidos na área. Como é que você enxerga esse contexto? Liane, na maioria dos casos, por exemplo, eu já participei de vários encontros de secretários de meio ambiente dentro desse percurso, né, vários anos ali. Alguns municípios justificam que não há um interesse do governo estadual de incentivar esse funcionamento dos municípios, e muito isso a gente se depara quando a gente vai estudar a questão da descentralização do licenciamento ambiental, porque eles usam um único critério. Todo licenciamento ambiental de uma determinada atividade, ele gera uma receita, uma cobrança de taxa. Então, essa taxa ela vai para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, no caso, já que é licenciado pelo Estado. A partir do momento que esses licenciamentos forem executados pelos municípios, essas taxas irão para a gestão municipal, entendeu? Então, há municípios que alegam que os estados não querem essa descentralização porque eles perderiam receita, e há também a justificativa do Estado de dizer que não há interesse dos próprios municípios em atuarem nesse sentido, porque, de fato, gestão ambiental não é fácil, não é simples. É trabalho constante. O Ilza, que está sempre em contato, a gente está sempre em contato, os próprios estagiários que passaram por ali, o professor Juan, que também nos acompanhou no período. Então, muita gente aí do IF que teve essa proximidade com a gente, a professora Lucrécia, o professor Emerson. Então, a gente teve muita oportunidade de dividir algumas experiências e de falar de gestão ambiental e principalmente atuar nela é ter que lidar com conflitos, o gerenciamento de conflitos. Porque sempre há interesses. Há interesses do morador que se sente incomodado por alguma poluição, mas tem o interesse da empresa que está ali para produzir, para gerar emprego, para gerar um produto que é utilizado pela própria população. Então, há inúmeros interesses. E há, nesse tudo, o interesse da gestão ambiental, que é de executar o que a lei nos diz que é para ser feito. Então, há muitas questões entre economia, meio ambiente e sociedade que precisam estar bem definidas, bem compreendidas, para que a gente possa traçar os passo a passo para poder resolver tais questões. Mas, dentre tudo isso, durante o meu percurso do mestrado e do doutorado, eu tenho conseguido identificar um grande diferencial, por exemplo, os estados que têm hoje a sua grande maioria de municípios atuando de forma legítima, e aí vamos citar o caso do Rio Grande do Sul, que hoje tem uma totalidade de 99% de seus municípios licenciando, atuando na sua gestão ambiental de forma plena. E aí você olha para o caso de São Paulo também, que tem também um grande destaque de atuação dos municípios frente à gestão ambiental municipal, e aí você compara com aqueles que não têm. E eu não posso deixar de comparar com o caso da Paraíba. Basta eu mencionar o que já falei antes. Quando você procura uma diferença do porquê desses resultados, uma delas eu posso citar a seguinte: tanto o estado do Rio Grande do Sul como o estado de São Paulo, eles têm uma política de governo estadual de investimento para que os municípios se desenvolvam quanto à sua gestão ambiental municipal. Então, é um plano de governo, é uma ação de governo, essa gestão ambiental compartilhada, essa proximidade entre Estado e municípios, atuando em conjunto para estruturar municípios, para capacitar municípios. Tem que ter logística, tem que ter equipamento, tem que ter profissional qualificado, tem que ter investimento nisso. Então, você olha para a Paraíba, estou falando da Paraíba porque é o caso que eu tenho mais próximo, é o nosso, não há um programa de governo estadual que incentive, que motive, que invista nos municípios para que eles possam ser estruturados para atuar da forma que devem ser.
Bastava, por exemplo, que todas as licenças ambientais que são executadas pelo governo do estado através da SUDEMA aqui na Paraíba, e aí a gente pode se remeter a todos os estados. Já que eles estão licenciando atividades de todos os municípios, e esse valor vai para os fundos do estado, né, Fundo Estadual de Meio Ambiente, que esse valor pudesse ser revertido na estruturação dos órgãos ambientais municipais, né, de cada município. Porque falta muito também, dificulta muito também a nossa atuação, a falta de estrutura logística, a falta de estrutura jurídica, para poder formalizar todos os trâmites legais que são necessários para essa atuação da gestão ambiental municipal. Então, hoje, o Estado de São Paulo tem o programa Municípios Verde e Azul. Se quiserem anotar também e pesquisar sobre isso, é um programa lindo que faz com que os municípios se dediquem cada vez mais a se desenvolver quanto à sua gestão ambiental municipal. E um dos investimentos, um dos estímulos, é que esses municípios recebem investimento financeiro por parte do governo estadual na arrecadação de impostos. Uma da parte desses impostos é repassada para os órgãos ambientais municipais investirem na sua gestão ambiental municipal. Isso não acontece na Paraíba. Infelizmente, vou trazer o caso do Ceará também agora, no nosso estado mais aqui próximo. Agora, mais cedo, às 5 horas, participei de uma live com o secretário de Meio Ambiente do Cedro. Nós temos uma boa relação com o município do Cedro, porque lá tem uma boa atuação frente à gestão ambiental municipal, então a gente está sempre buscando essas parcerias. E lá ele falou também que o estado do Ceará tem um projeto que, através desse estímulo do repasse chamado IQM, que medem, né, o índice de gestão ambiental dos municípios, e aqueles que mais se destacarem recebem um fundo de investimento por parte do governo do estado do Ceará. Então, o dinheiro é o mais importante? Não, mas é preciso para poder estruturar, para comprar carro, para poder comprar material de trabalho, computadores, carro para fiscalização, equipamentos de medição. Como é que você atua com fiscalização na parte de poluição sonora sem um decibilímetro? Não há como. Então, tem que ter os equipamentos necessários, tem que ter um profissional qualificado, valorizado para aquilo. Então, falta muita coisa ainda para que os municípios possam avançar nesse quesito. Mas eu acredito que hoje, apesar de todo o retrocesso que o Brasil vem passando na esfera ambiental, os municípios que têm ainda essa determinação de resistir frente às dificuldades, que é um desafio maior do que encerrar um lixão de um município, hoje eu não consigo identificar outro. Então, como encerrar um problema tão grande como esse, se o município nunca foi pauta de gestão em município nenhum? Se os municípios, em sua maioria, nunca tiveram secretários de meio ambiente realmente qualificados para trabalhar com isso? Quem vai resolver um problema como esse? Um secretário que é nomeado simplesmente por um cargo político, que é o que na maioria dos municípios é feito? Então, como é que vocês querem que cobram? Como é que a população muitas vezes cobra a solução para um lixão se ela não consegue compreender que aquele município que não tem um mínimo de um secretário competente para saber o que está fazendo, ele nunca vai sair daquele buraco. Então, tem muitas coisas aí, é muita complexidade para ser compreendida, para que as pessoas possam também participar de um processo como esse. Pois é, já que você falou do lixão, eu vou tocar nesse assunto, vou até puxar o que o João falou, e João até botou aqui, o lixão daqui é uma coisa séria, então já viu que João é de Cajazeiras, né? Eu ia perguntar, mas eu não sei se você consegue fazer esse link, porque foi uma das coisas que veio assim na minha cabeça e que me deixou assim numa dúvida. Porque você já tem experiência na secretaria em Patos e em Cajazeiras também, né? O perfil tem muita diferença, esse contexto é muito diferente. Como é que é porque são cidades próximas, né? Gente, dá o quê? 3 horas, Branquinho, uma para outra? De ônibus dá 3 horas, de carro... Não, amiga, eu tenho um assento cativo na Guanabara. Você não tem... 3 horas. Para quem não sabe, gente, a gente só viaja de Guanabara. O Guanabara é uma aviação, fazendo propaganda Guanabara, ninguém merece. Mas Guanabara é o transporte que todos os professores que moram em João Pessoa, Campina Grande, que mora fora, né, que tem aviação, que vai para Cajazeiras, pega Guanabara.
Guanabara é um excelente ônibus, mas, gente, depois de 8 horas de viagem, vai 8 e volta 8. A gente morre, né, Branquinha? Com certeza. Sempre que vou até João Pessoa de ônibus, saio segurando nas paredes lá. Gente, e o ônibus é confortável. O ônibus é bom. Não tô criticando a Guanabara, não, porque são 8 horas, gente. São 520 quilômetros de João Pessoa para Cajazeiras, Patos para Cajazeiras. Eu não sei quantos quilômetros, mas de ônibus, 3 horas? 3 horas. 3 horas. Então tá. Então vou puxar tudo, tá, Branquinho? Então, vê o que você consegue aí, tá? Então, Patos, Cajazeiras. E aí vamos pensar na questão dos resíduos sólidos também, né? A gente está falando do lixão, nessa problemática de gerenciamento desses resíduos. Como é que a gestão municipal de Cajazeiras ela está realmente atuando? Ok, eu queria já de antemão mandar um abraço para a Giovanni, para João, todos foram estagiários lá conosco e são ficaram. Pode mandar beijo! É hora do beijo, hora do beijo. Gente, boa noite para quem está entrando agora. Exatamente. Vamos lá, vamos nos atualizar. Eu já atuei sim, Liane, como sou efetiva aqui desde 2006, mas o tempo que eu me ausentei para o mestrado em João Pessoa, eu tive a oportunidade de estagiar e depois trabalhar na SUDEMA, que é o nosso órgão estadual de meio ambiente, e depois trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente de Patos. E depois retornei para Cajazeiras e aqui estou. Foi uma riqueza, como sempre, de conhecimento. São realidades diferentes, né? Em algumas coisas, em outras muito semelhantes. Quando eu estagiei na SUDEMA, eu tive a oportunidade de ver de perto a execução prática de instrumentos de gestão ambiental, que muitas das vezes para os municípios é coisa que não dá certo. Isso aí não é possível, muitas pessoas dizem isso. Quando você entra num órgão ambiental estruturado, que já atua há muito tempo, como a SUDEMA, você passa a ver que aquilo é possível, sim. Então, eu atuei dentro diretamente dos processos de licenciamento ambiental. Eu tive a oportunidade de aprender da abertura de processos, geração de boletos, de taxa, cobrança de taxa, vistoria técnica, elaboração de relatório. Eu participei de toda a fase, todas as fases desse processo. Então, isso, para mim, foi enriquecedor demais. Quando saí da SUDEMA, eu fui trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente de Patos, e Patos é um dos municípios paraibanos que já licenciam. Enfrentam muitos conflitos com a SUDEMA, isso é fato, justamente porque a legislação ela traz quais as atividades que o município pode licenciar e quais as que ele não pode. E Patos, muito resistente, ele luta para poder licenciar todas as atividades que acontecem no município, e ele quer mostrar que ele tem condições para licenciá-las. Há aí muitos conflitos em relação à legislação, à atuação dos municípios, e muita briga que já está no Ministério Público entre SUDEMA e municípios que já licenciam. Eu precisaria de umas 10 lives para a gente falar sobre essas coisas. Mas eu tive essa oportunidade de ver de perto essa execução do licenciamento a nível municipal lá no município de Patos. Assim como atuei na parte de arborização, na parte de resíduos sólidos, eu me sinto ainda funcionária lá do município de Patos, porque criei uma amizade muito grande. Eu posso dizer que fui a responsável pela ativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Patos. Eu tenho uma grande articulação no sentido de chamar o pessoal para trabalhar. Eu faço muito isso. Então, as parcerias são inúmeras. Graças a Deus, hoje eu conheço muita gente dessa área e isso é muito bom. Então, retornando para Cajazeiras, veio a luta a continuar, né? Tornar Cajazeiras também um município com condições de executar todos os instrumentos que a Política Nacional de Meio Ambiente diz que o município pode fazer. Então, é essa a meta. Se lá na nossa Política Nacional traz que os instrumentos são licenciamento, fiscalização, educação ambiental, zoneamento ambiental, todos esses que são passíveis e necessários para haver um mínimo de gestão ambiental no município, eu estou lutando para que cada um desses possa vir a se consolidar aqui em Cajazeiras. O gerenciamento dos resíduos sólidos é uma dessas questões, uma das mais difíceis, com certeza, não é um problema simples, mas a gente também vem atuando com isso, Liane. Mas eu queria, por exemplo, citar aqui, hoje eu estou até um pouco rouca, porque eu já participei de programas de rádio desde segunda-feira, que estou quase uma locutora. Mas, como a gente não pôde fazer eventos presenciais devido à pandemia,
a gente resolveu fazer uma seleção de ações e projetos que nós já desenvolvemos de forma efetiva e divulgar através de mídias. E essas mídias, elas vêm trazendo todas as ações e projetos que a gente vem desenvolvendo e são ações reais. Então, quando eu fiz tudo isso e eu comecei a divulgar nas rádios também, falando de todas essas ações, em virtude do Dia de Meio Ambiente amanhã, e acabou que teve programa que eu não deu tempo, porque são muitas ações. Então, era falando e ao mesmo tempo muito feliz, porque é muita coisa, graças a Deus. São coisas que são ainda difíceis, por exemplo, de efetivar, de se ver, porque não são coisas simples, são coisas que levam tempo, há ações de curto, médio e longo prazo. Mas de forma bem direta, eu vou tentar aqui falar a respeito do programa Cidade Mais Recicleiros, a qual nós fomos selecionados, e é totalmente relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. É uma tentativa, uma iniciativa de consolidar, institucionalizar e oficializar a coleta seletiva em Cajazeiras. Então, a gente vai falar disso. Temos também o projeto de gestão ambiental municipal na escola, que é fundamental. Nós estamos levando palestras para as escolas, para poder começar desde cedo nas crianças, claro que de acordo com a linguagem de cada um, a ensinar, a mostrar o que é gestão ambiental municipal, qual a importância dela para o município e como é que ela acontece. Então, a gente está levando essas palestras tanto para as escolas da rede municipal, estadual, privada, universidades. O IF já recebeu algumas palestras que a gente deu também. Então, é necessário esse processo. O cidadão ele precisa ter na sua construção do ser humano, do cidadão, esse viés ambiental. Ele é fundamental para a formação e atuação do cidadão na sociedade. Já fizemos curso de capacitação para o nosso quadro funcional, voltado para atuar no licenciamento, na fiscalização, e fizemos aí no IFPB. O IFPB nos recebeu, libera o auditório sempre que a gente precisa e pede, e agradecer a Lucrécia e a todos vocês mais uma vez. Então, é uma parceria infinita. O pessoal dos estagiários participaram dessa capacitação, foi muito satisfatório. Estamos estruturando nosso sistema de licenciamento e de fiscalização ambiental, apesar das dificuldades e dos desafios já mencionados. Estamos quase chegando lá. Talvez não fosse a pandemia e o isolamento, a gente já tivesse começado a iniciar a primeira licença. Mas tudo tem seu tempo e eu acredito que vai dar certo, até porque o processo administrativo ele é cumulativo, né? Tudo que a gente vai fazendo, ele vai consolidando para que a gente possa dar os próximos passos. E é isso que eu venho fazendo constantemente. As parcerias institucionais, elas são inúmeras, o IFPB com certeza é a maior de todas elas. São muitas ações lado a lado. O projeto Acordo Limpo, que é uma iniciativa da própria administração municipal da coleta seletiva em apoio aos catadores, disponibilizamos um transporte para poder auxiliá-los nessa coleta. Estamos passando nas escolas, primeiramente, nos empreendimentos, né? Para tentarmos atingir a população como um todo agora através do projeto Recicleiros, se Deus quiser. Temos também dado apoio ao projeto da revitalização do Açude Grande aqui no nosso município. Eu falei que era muita coisa. Branquinha, tá. Deixa eu aproveitar que... Não, peraí, não, que você vai falar isso tudo, mas peraí, é porque você falou assim, não, porque impacto eu conheço muita gente, aí eu trabalho, né? Você igual a mim, você não pode ver ninguém que trabalhe, que você quer puxar para trabalhar com você. É desse jeito que eu tô vendo. Deixa eu oferecer logo, tem um Cactus, que é o projeto do professor Antônio. Ele já começou em Princesa Isabel, já tem um tempo, e tá agora também lá com a gente em Cajazeiras. Ele é de Cajazeiras agora, né? Ele é do nosso IF. E estava em Princesa Isabel, agora está aqui. Já estou fazendo propaganda dele, porque vai ter live dele depois. Mas aí era bom você começar a conversar com ele também, viu? Porque tem umas propostas bem interessantes. Uma das coisas que eu faço questão, agora que depois de 2006, até perdi as contas, já 14 anos efetiva desse município, pela primeira vez eu estou tendo reconhecimento enquanto profissional que sou, e é imensurável você receber uma qualificação, uma valorização por tudo que você gosta e do que você faz com afinco, com amor, com dedicação, entendeu? Por muitos anos, por ser efetiva, eu atuava enquanto secretária, mas por bastidores. Enquanto haviam pessoas nomeadas que nada sabiam do que estavam fazendo, não sabem nem o que é meio ambiente, por se dizer.
e estavam ali nomeadas e recebendo o valor referente a um trabalho que não executava. Então, hoje, nesse momento, Cajazeiras tem uma secretária, sim, de meio ambiente, que atua e que é qualificada para isso. Talvez o salário nem compense, tanto trabalho que eu tenho. Mas Mas, eu me sinto muito mas feliz. compensa muito, Muito, né? A gente muito, sabe, muito. lógico, né? A gente trabalha, a gente quer receber pelo trabalho. Mas, Claro. Branquinha, que nem você está falando, é questão do reconhecimento. Porque a gente se reconhece, a gente tem que ter o reconhecimento do outro para a gente se assumir também, né? Exatamente. E eu fico imaginando você como mulher num ambiente político que é muito machista, né? Muito tradicional, Nordeste, Paraíba, interior, né? Os contextos, são microcontextos, e você chega no macro, é muito difícil. Não é uma batalha fácil, não. Não, e exatamente por isso, Liane, uma das coisas que eu trago também para a secretaria, eu sozinha não faço também muita coisa, não. Eu às vezes me impressiono com o que eu consigo fazer ainda resistindo sozinha. Mas a gente precisa de muitos profissionais para a atuação efetiva de uma secretaria. Então, as questões ambientais, elas são multidisciplinares. Então, você tem que ter engenheiro Uhum. florestal, um engenheiro civil, todos os profissionais que forem atuantes dessa área. Eu sou bióloga, por exemplo, mas que todos que a gente precisa para poder dar um parecer, por exemplo, de um impacto ambiental de acordo com o caso que seja. Hoje nós temos um tecnólogo em gestão ambiental, e aí foi por isso que eu lembrei, porque você falou do professor que veio de Princesa Isabel. Esse Trabalho. esse tecnólogo em gestão ambiental, ele fez o curso lá de tecnólogo em gestão ambiental, Erisvaldo. Então, ele atua hoje na secretaria comigo, é o meu braço direito no sentido das questões ambientais, porque já como eu falei, a Secretaria é Agricultura e Meio Ambiente, tem isso também. Então, Erisvaldo tem sido um profissional assim, eu não consigo nem me pensar sem ele na secretaria, o quão mais seria difícil. Então, está aí a importância da valorização de profissionais qualificados. Eu acredito que esse é, sim, um dos grandes desafios para que a gestão ambiental dos municípios ela aconteça de forma efetiva. Não tem como. Se uma secretaria de saúde precisa de profissionais da saúde para poder resolver seus problemas, se a de educação precisa de profissionais de educação, professores, a de meio ambiente também precisa de profissionais qualificados. A gente tem que ultrapassar essa cultura de colocar simplesmente pessoas para receber o dinheiro público e nada fazerem. Eu acho que esse, sim, é um dos principais desafios para que a gestão ambiental dos municípios possa começar a andar. Se isso não for ultrapassado, dificilmente vai ter algum resultado nos municípios. Pois é, porque o trabalho não para. Né? E quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê a necessidade de trabalhar porque as coisas aparecem. E aí, eu vou deixar logo à disposição, porque como eu estou com a voz aqui, o professor Evaldo só está digitando, mas professor Evaldo, relaxa, estamos oferecendo, como você já sabe disso, né? A gente tem o PROEJA, né, o meio ambiente, você está super sabendo disso. Então, professor Evaldo deixou assim, estamos à sua disposição. Então, Branquinho, o que você precisar. E aí, eu vou até puxar isso, né? Já mudei tudo, gente, já mudei essa pauta. Não pode jogar essas coisas pro alto. Menina, eu vi que tinha de folha. Gente, eu sempre mostro. Olha aqui, olha a quantidade de folhas que eu tenho aqui. Só que não tá adiantando nada, porque eu já saí todinha da minha pauta. Branquinha, você tá falando muito, eu acho muito pontual isso, interessante e muito respeitoso, né? Da questão da educação. Você tem trazido isso na sua voz por muitas e muitas vezes aqui durante essa live. Essa relação, tanto você fala da sua relação, né, do estudo, do trabalho, da experiência Sudene, parei de anotar, porque era tanta coisa que você tinha feito ali, é que a gente fala assim, estagiária, né, mão de obra barata, mas aproveite o estágio. Quanto a gente aproveita, quanto a gente aprende, a experiência que a gente tem ali. E aí, Branquinha, eu preciso que você faça uma ligação, vamos embora, né? Vamos aproveitar a educação, gestão ambiental, educação ambiental. A gente tem falado tanto isso desde criança. Como é importante conscientizar as crianças, os pais, do próprio cuidado, né, do seu contexto, da sua vida em sociedade. Sim. Quando os estagiários, nós já tivemos 2 turmas dos estagiários do curso técnico, e aí dá um abração para o professor Evaldo, o professor Juan também, que foi quem começou conosco a primeira turma, e agora Evaldo continua. O Wilson, então, Sarinha, Sarabelli,
E se eu pudesse falar aqui o nome de todos os estagiários também que me ficaram lá, todos, na verdade, foram assim de extrema importância. Nós temos hoje projetos em andamento na secretaria que foram começados por eles. Esse projeto Acordo Limpo, de identificar os tipos de resíduos no comércio da cidade, para poder traçarmos as próximas ações, que é exatamente assinar o acordo para poder separar os resíduos, eles começaram. Então, eu sempre tinha, durante as reuniões na secretaria, eu sempre fazia questão de conversar com eles para tentar contribuir mais ainda para que eles pudessem relacionar o que eles estavam estudando em sala de aula com a realidade que a gente está vivendo, entendeu? Então, isso, por muitas vezes, foi muito satisfatório. E se a gente pudesse até ter algum... Eu sei que tem alguns deles aí assistindo, mas com certeza eles iriam lembrar todas as vezes que eu chamei, pedi para eles ficarem sentados, observando os problemas que chegavam na secretaria e a forma como resolvê-los. Será que o que está escrito lá no papel, quando eu digo que, por exemplo, eu tenho que separar os meus resíduos sólidos e mandar para a coleta seletiva, se é só separar e botar na frente, como às vezes muitas das vezes é ensinado nas escolas, mas na prática não acontece, porque ensinam-se as cores de separar corretamente os resíduos, mas na hora que o caminhão passa para coletar, ele junta tudo e leva tudo para, infelizmente, o lixão aqui, né? Então, isso é muito comum, inclusive é motivo de desestímulo para professores, até para os próprios alunos. Eu estou cansado de separar, botar o papel no recipiente azul, de botar o vidro verde, separar pelas cores, mas na hora que vai passar o carro, junta tudo e leva. Então, como resolver isso? Como ultrapassar esse momento? Então, dentre os meus estudos do doutorado, agora, da minha tese, que é muito a ver com a participação social dentro da gestão ambiental municipal, não podia ser diferente, né? Estou desenvolvendo a tese e trabalhando. E assim vamos. Então, está bem claro lá que quando não se tem a logística necessária para você montar uma estrutura que dê condições para que aquela ação aconteça no seu objetivo, ela perde o sentido. Então, eu não podia, por exemplo, chegar numa rádio, como muitas das vezes vou, e digo lá, separem seus resíduos porque o caminhão vai passar e vai recolher. Não, eu não tinha essa estrutura ainda. Eu não tinha. Então, eu nunca poderia chegar lá e dizer que a população fizesse seu papel de separar se eu não tenho uma estrutura montada para dar atendimento à coleta seletiva como ela deve ser feita. Claro que isso não impede, por exemplo, de minha ação individual, como muitas vezes eu separo resíduos recicláveis e eu mesmo vou deixar lá na associação porque eu sei que eles recebem, entendeu? Isso não impede. Vai da ação de cada ser humano também. Mas uma das condições para que a população participe mais efetivamente da gestão ambiental é ter a logística necessária para isso. Então, não adiantava eu chegar, por exemplo, dizendo que ela tem que fazer isso se eu não dou as condições. Então, nós lutamos por isso, montamos uma estrutura mínima, disponibilizamos um veículo para que pudesse passar de forma organizada, com horário combinado. Hoje, as escolas municipais que já assinaram o acordo estão fazendo isso. O próprio IFPB é nosso amigo solidário lá no programa Acordo Limpo e está fazendo também a sua parte. Então, são ações como essas que tornam reais tudo que a gente fala em um momento como esse. Então, vendo isso acontecer de verdade, traz mais esperança para as pessoas acreditarem que ainda é possível fazer alguma coisa assim. É muito, como se diz, decepcionante, deprimente. Muitas das vezes, atuar na área ambiental durante esses 14 anos de atividade pública e 11 especificamente na área ambiental. Por muitos momentos foram deprimentes, você achar que não adianta. O sistema está todo montado para não dar certo. E aí, desistir é a primeira coisa que muitas das vezes é feita, entendeu? Mas eu resisti, eu me considero hoje uma resistência diante de tantos problemas e dificuldades da própria gestão ambiental municipal. Eu lutei com que armas? Com o estudo. Então, eu me dediquei a estudar cada vez mais, me aperfeiçoar na área, me aprofundar. A primeira coisa que a minha orientadora do doutorado disse, ela disse, tenha ciência que doutorado nada mais é
do que o aprofundamento do conhecimento em determinada área. Então, é isso que eu tenho feito, mas o principal e o diferencial. Eu aprendi, Liane e todos que estão ouvindo, que o processo da educação, ele só fecha, ele só é completo, e nunca está fechado, porque sempre tem entradas, mas quando a gente entende que o que a gente aprende, ele tem que servir para alguma coisa na sociedade. Ele tem que ter algum retorno, ele tem que ter alguma atuação. Eu tenho que usar o que eu sei de conhecimento para melhorar a sociedade onde eu vivo. Então, eu tenho isso muito vivo em mim. Eu não sei em que momento da vida isso foi despertado, se foi desde criança, eu não sei. Mas é isso que eu sinto e que eu vivo e que eu construo a cada dia, seja na minha carreira profissional, seja na minha vida enquanto cidadã fora do trabalho, em casa, como mulher, na minha família. Eu sempre carrego esse pensamento e eu sei que isso sim é um diferencial frente às dificuldades. Pois é, Branquinha, assim, eu fico tão emocionada de escutar você falar, porque é assim, é a verdade, né? A gente pensar desde quando você começou falando com a gente hoje até agora, 7h54, meu Deus do céu, faltam 4 minutos. Essa trajetória sua, né? Você começar e valorizar cada uma das etapas. Como é importante essa reconstrução da vida da gente, quanto a gente aprende, essas vivências todas, né? Como o Lucrécia pontuou aí, falando sobre essa parceria que é fundamental, né? Você vê, você está numa secretaria municipal em Cajazeiras, tem uma parceria com o Instituto Federal que trabalha com alunos, para alunos e com alunos, né? E os professores super disponíveis, isso eu acho um barato, né? Eu gosto muito que Evaldo, Sarabelli, lógico, e Wilson, né? Estão os três na comissão, trabalham muito, são muito dedicados, né? Eles, professor Juan também, né? Então a gente tem um leque de professores que se colocam mesmo à disposição. Branquinha, eu fico muito feliz, sabe? Eu falei ontem isso, a gente começou muito bem a Semana do Meio Ambiente, 3 dias, mas está indo melhor ainda, sabe? A gente vem com uma live com você. Você é muito querida, você pode ter visto, não sei se deu tempo, né? Porque eram muitos comentários, mas tem coração. Gente, pode soltar coração à vontade, a gente adora coração. Então, Branquinha, eu vou pedir para você deixar um recado, pode mandar beijo, uma mensagem, porque acho que tem 2 minutos só agora, então eu vou deixar com vocês. Eu vou terminar rapidinho. Gente, é o seguinte, não desliguem a internet, por favor, porque tem às 20 horas o professor Abinadab, ele vai falar sobre efeitos da pandemia no meio ambiente, eficiência energética. O link está lá no site. Por favor, coloque o link aqui embaixo, só para o pessoal saber, tá? Me despeço de Branquinha, mas ela vai falar, gente. Sou eu mais não. Branquinha, a falha é toda sua. Quando tiver nos 10 segundos, eu faço assim, ó. 10 segundos, tá? Só agradecer a vocês, dizer que adorei a live. Como eu lhe falei no início, eu ia precisar de umas 10 para que a gente pudesse discorrer um pouco mais. Mas eu amei essa oportunidade de poder estar falando sobre tudo que é tão importante, com certeza, tudo que é tão importante para o desenvolvimento sustentável de um município e poder estar contribuindo com esse processo aqui em Cajazeiras e saber que a gente pode estar também levando essas informações e contribuir com outros municípios, isso me deixa muito mais feliz ainda. Dizer que os desafios que a gente tem já são inúmeros frente à questão ambiental por si só, né, de forma geral, mas cada um de forma específica tem os seus. E o principal deles hoje, quanto aos resíduos sólidos, eu gostaria que as pessoas compreendessem que há todo um processo complexo para se conseguir avançar nessa questão aqui no nosso país e não por isso também aqui no nosso município, mas que a gente vem trabalhando de forma efetiva, técnica e concentrada, pé no chão, realista do que a gente pode fazer para encerrar o lixão e para implantar a coleta seletiva aqui no nosso município através dos recicleiros. Então, só agradecer a vocês. Amanhã nós teremos uma live no Instagram da Prefeitura para falar sobre o projeto Recicleiros, tá? Quem quiser conhecer, que horas é? 9 horas da manhã no Instagram da Prefeitura, tá bom? Vamos tirar as dúvidas de como vai ser a implantação da coleta seletiva, de como isso vai mudar a história aqui de Cajazeiras. Então, fico muito feliz e agradecida. Um abração para a Wilza, para Evaldo, para todos os professores, para você. Muito obrigada. E um abraço principalmente para os alunos e estagiários que tiveram também na secretaria, e eu sei que estão aí assistindo.
Muita saudade de vocês também. Apareçam por lá, tá? Gente, lá vem, olha, esses segundinhos que aparecem. Branquinha, tu vai terminar com o coração, que eu vou terminar agora todas as minhas lives assim, gente. Ontem a gente terminou com o coração. Branquinha, pode dizer que tá acabando, Branquinha. Branquinha, obrigada. Gente, fica na internet, por favor.